Por que você deveria estar usando inteligência artificial na sua prática clínica? Nós médicos temos realmente um grande algoz, que é o tempo. Segundo pesquisas publicadas pela Medscape, nós temos em média uma carga horária por semana de 51 horas de trabalho. E pasme, quase um terço desse tempo é gasto em tarefas burocráticas ou tarefas repetitivas. E é exatamente aí onde você pode se beneficiar e muito de inteligência artificial. Então, eu vou mostrar para você um pouco do porquê você deveria estar usando inteligência artificial no seu dia a dia já agora. Aqui eu estou mostrando como a tecnologia vem evoluindo de inteligência artificial generativa. Às vezes eu vejo colegas que ficam assim, mas eu tentei usar o ChatGPT, a resposta não ficou tão legal, eu não achei tão bom, ou, né? Então, muitas vezes, pode ser um problema de uso, de você não saber exatamente como dar os comandos da maneira correta para você obter os melhores resultados, e você demorar na adoção dessa tecnologia pode cobrar um preço alto seu. Por quê? Você vê aqui que a primeira imagem aqui, nesse slide, é um comando dado para criar uma imagem do Capitão Jack Sparrow, lá dos filmes da Disney, do Piratas do Caribe, né? Então você vê aqui como é que a gente teve uma evolução desde 2021, que é essa primeira imagem, e como está agora em 2025. Sendo que, se você pegar já aqui em 2024, essa imagem do número 4 aqui, ela já está muito, mas muito boa. E agora, simplesmente realística. Isso aconteceu na área de processamento de texto, né, com inteligência artificial. Ela surgiu na área de análise de dados, em imagem, em vídeo, em voz. Então, a tecnologia está andando muito, mas muito rápido. Deixar para você aderir a ela depois pode estar custando muitas horas de trabalho suas e principalmente você ficar muito defasado. Um argumento que eu sempre dou nas palestras que eu faço em congressos médicos sobre tecnologia, sobre inteligência artificial na prática clínica, é como esses modelos estão ficando cada vez mais inteligentes. Esse aqui foi uma pesquisa realizada na Noruega aplicando o teste de coeficiente de inteligência, teste de QI, com várias inteligências artificiais. Então você vê que praticamente todas as inteligências artificiais atuais de nova geração, elas já ultrapassam a pontuação de 100 no QI. O 100 aqui foi a média de QI que existe na Noruega. No Brasil, a média de QI da nossa população aqui é 93. Se você aí for segmentar por profissionais, por pessoas que têm um curso superior, o QI gira em torno de 97. Ou seja, você tem um assistente de inteligência artificial com uma capacidade de inteligência muito superior a que a grande maioria das pessoas tem, e já estamos chegando aqui, como o modelo O3, por exemplo, aqui, que a gente está vendo, perto aqui do que já seria considerado um sujeito superdotado, né? Acima de 140 no teste de QI, você já começa a entrar nessa categoria. Então você vê que a IA pode ser aquele seu assistente muito inteligente, então ela pode pegar e elevar e muito a tua capacidade de análise produtiva de uma maneira praticamente instantânea. A mesma coisa vale até para funcionários que você tem, colaboradores. Se você tem alguém lá com uma capacidade, que nem eu falei, de um QI de 93, né, você coloca ela usando uma ferramenta dessa aqui, você fez um upgrade dela para um QI de 140 quase. Então, considerando o custo muito baixo dessas ferramentas, grande parte delas você vai pagar menos de $20, né, por mês para utilizar as versões pagas. Tem muitas que têm até versões gratuitas muito boas já, que giram em torno aqui desse QI de 100, né? Você já tem um tremendo upgrade, né? Além disso, a gente tem aqui alguns testes realizados. Esse estudo aqui, por exemplo, comparou algumas inteligências artificiais com nível de PhD. Então hoje você já tem aqui, por exemplo, que o O1, que é da OpenAI, já bate aqui 78% de acerto em provas, né, em testes de nível de PhD, sendo que o expert humano, né, o PhD mesmo, em média bate 70%. Se você for
para Grok, por exemplo, a versão 3 da Grok é uma IA muito focada na área científica, ela já ultrapassa nível PhD em todas as dimensões, tá? Na área de saúde, isso acontece também. Esse gráfico aqui, a gente tem aqui a média de acertos, né, em casos clínicos e diagnósticos de um médico humano, né, em questões gerais, né, então cenários genéricos de interpretação de caso clínico diagnóstico, tá? Então a média do humano aqui deu 61,9, e aí a gente vê que os modelos mais recentes, né, aqui da OpenAI, o GPT-4o, acertando 89%, né? O Llama da Meta, 84%, o Mistral, 80,3%. Ou seja, eles já ultrapassam na capacidade de analisar um caso clínico e dar diagnóstico de um especialista humano. Esse estudo aqui é muito interessante. Eles pegaram aqueles desafios clínicos que, se você acompanha o New England Journal of Medicine, você sabe que tem casos clínicos complexos que eles colocam lá e para você interagir com o caso clínico e falar qual o diagnóstico que você acha que é, né? Eles pegaram 12 anos desses desafios clínicos, né? E aplicaram para o clínico geral, né, que é esse último número aqui, né, no Clinician, que, né, publicado aqui em 2023, né. Então a média aqui deu mais ou menos 30% de acerto do clínico geral e várias IAs, né, até o O1 e o GPT-4, onde eles tiveram um acerto de mais de, o GPT-4 aqui, o O1, né, mais de 75% de acerto. Ou seja, se eu comparar um caso clínico complexo com o clínico médico, né, o clínico generalista, e comparar com o desempenho da IA, a IA já supera em muito, né, num caso clínico complexo, o médico generalista e também, como eu mostrei no slide anterior, até o médico especialista, tá? Vou interromper um pouquinho esse conteúdo para pedir para você seguir o canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo ou tem alguma sugestão, deixe seu comentário. Agora, existe um problema. Aqui é uma capa de uma publicação, né, que eu comentei sobre um estudo científico feito na Nature, onde eles compararam os desafios assim, de casos clínicos complexos, usando os médicos para responder e dar a conduta e também IA. Mas não uma IA qualquer, uma IA generalista, como o ChatGPT, mas uma IA, né, um modelo desse de IA generativa, de IA de linguagem, né, um modelo de linguagem já treinado na área médica. E aí eles tiveram um resultado no mínimo curioso, mas para mim espantoso. Então eles botaram primeiro os médicos em dupla, podendo fazer consulta no Google, etc., para indicar qual o diagnóstico provável e condutas, e a mesma coisa com essa IA treinada. E aí essa IA treinada, né, ela conseguiu, essa inteligência artificial, superar os médicos mais ou menos em 5%. Algo como 78% a 73% de acerto, né? Então a IA foi superior aos médicos especialistas. Esses casos clínicos complexos, eles eram distribuídos para médicos em duplas e de acordo com a área de conhecimento deles. Então, por exemplo, se era um caso complexo de pediatria, eram dados para médicos trabalhar em dupla, pediatras. Se era um caso de pneumo, eram para pneumologistas em dupla e eles podendo consultar, etc. Até aí, nenhum espanto, porque em estudos anteriores já havia sido demonstrado que a IA já tinha superado médicos, inclusive nesse nível de especialista. Eu já mostrei aqui anterior também. E aí, eles fizeram uma segunda perna do estudo muito interessante. Eles botaram a IA novamente respondendo os casos clínicos complexos e colocaram esses médicos que antes podiam consultar um ao outro e consultar o Google ou qualquer outra fonte, podendo usar essa mesma IA especialista na área médica. E pasme, o médico podendo usar a IA conseguiu ser pior do que a IA sozinha. Aí você pode se perguntar, poxa, Carlos, mas como que o médico podendo usar a IA ficou inferior a essa mesma IA? E eu vou te explicar por quê, e foi a conclusão que esse trabalho muito bem desenhado chegou. Os médicos não sabiam usar essa ferramenta, eles não sabiam como extrair o melhor da inteligência artificial. E por isso eles tiveram um desempenho pior.
tanto não sabendo usar, quanto muitas vezes não confiando no resultado que a IA estava trazendo para ele, de diagnóstico, por exemplo. Olha, o mais provável é que o diagnóstico seja esse daqui. Então, esse estudo que saiu na Nature, ele é muito interessante porque ele mostrou que você tentar usar a IA achando que aquilo é uma coisa muito fácil, é só escrever o que você quer e tudo mais, você vai estar fazendo um subuso e você não vai extrair o melhor dessa ferramenta. Então, você saber como usar faz toda a diferença. Não só com inteligência artificial, né, gente? Acredito que com qualquer coisa de área de conhecimento, qualquer coisa na sua vida, você saber como utilizar uma ferramenta, como utilizar um determinado processo e tudo mais, faz diferença no desempenho. Bem, além disso, uma outra questão, teve uma matéria na Forbes, né, nessa revista Forbes, que fala sobre grandes empresas, sobre as grandes fortunas, eles têm uma divisão toda só sobre tecnologia. E saiu publicado uma revisão que eles fizeram de grandes ameaças ao uso da IA por pessoas e por empresas. E uma delas era não ter supervisão humana. Por quê? Quase metade dos textos que saem que a IA monta para você, eles podem ter algum grau de inconsistência. E até 14% do conteúdo gerado pode ser de erros crassos, de alucinações, como a gente chama. Alucinação é quando a IA inventa alguma coisa que não existe, ok? E na área de saúde, isso obviamente é um grande problema. E aqui junta também, além da falta da supervisão humana, essa questão da gente, né, no geral, as pessoas não saberem como usar a ferramenta ou como aquela ferramenta ela funciona. E quando você não sabe como algo funciona, você está sujeito a erro. Você não precisa ser um expert para saber como aquilo funciona nos detalhes, mas você tem que saber pelo menos o básico. Exemplo, você não sabe, muito provavelmente, como é que eletricidade é gerada. Você sabe que tem usina hidrelétrica, mas como aquilo ali funciona mesmo, né? Que vai ter um dínamo ali gerando a questão dos elétrons, como é que isso funciona, você quase com certeza não sabe. Mas você sabe o básico, você sabe, por exemplo, que você não deve plugar um aparelho 110 volts numa tomada 220 volts, que ele vai queimar, né? Então, esse conhecimento básico você tem que ter exatamente para não ter esse problema da IA criar informações equivocadas e você não está em risco, porque na área médica isso vai causar risco. Nas áreas, já foi detectado problemas nesse sentido na área médica, na área jurídica também, tá? E você pode estar se perguntando, pô, mas se eu tenho algo que 50% do texto pode ter alguma inconsistência e até 14% das informações serem erradas, pô, Carlos, qual é o sentido de eu usar essa ferramenta? Bem, o sentido de você usar essa ferramenta é que existe jeito de você mitigar esse problema. Existe forma de você trazer esses 14% de risco de alucinação para menos de 1%, praticamente zero, né? Ou seja, virar uma ferramenta muito, muito confiável, desde que você saiba exatamente usar a técnica de como construir os comandos e também de ver onde que a IA vai trabalhar o conteúdo que você precisa mexer, tá? Bem, um outro detalhe que também você pode usar IA é para você melhorar a sua comunicação com seus pacientes, né? E até ter um alcance profissional maior. Eu trago um exemplo de um vídeo que eu criei que viralizou em grupos de WhatsApp, no Instagram, etc., contando sobre os desafios da área médica, né? Contando uma história de uma médica desde a criança, simulando aí a fábula da Branca de Neve.
de novo, além de você poder ter esse alcance, essa tecnologia tem um poder deflacionário absurdo, né? Inflação, né, você deve saber, é quando as coisas aumentam de preço. Deflação é quando diminui de preço. Então hoje você tem ferramentas como essa aqui que eu utilizei, e eu criei uma animação no padrão Pixar, tá? Sozinho, em duas horas e meia, coisa que antes para eu criar um vídeo desse seria uma fortuna, e eu não gastei nessa ferramenta nem $20 por mês para usar. Então você vê aqui essa animação, né, toda gerada, né, e com animações complexas, toda gerada usando inteligência artificial. Eu não precisei fazer nenhum desenho desse, eu precisei simplesmente conceber o que eu queria, os personagens e descrever, né? Essa tecnologia também tem esse detalhe, a comunicação. Quanto melhor você souber se expressar, melhor o resultado você vai ter. Então eu posso mostrar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, eu tinha aqui em torno de 24 mil seguidores quando eu fiz esse vídeo, e olha o alcance que eu tive aqui, né? Mais de 570 mil visualizações do vídeo original e mais de 770 mil visualizações de como eu fiz essa história, como eu criei isso daí, o passo a passo para criar. Então você pode, inclusive, melhorar a sua condição mesmo como médico. Você pode criar materiais educativos, você pode melhorar a sua comunicação nas redes sociais, tá? E isso tudo vai mudar a experiência do paciente com você, né? Você vai ter uma comunicação muito melhor e o melhor, sem você investir fortunas nisso, né? Como eu falei, é muito acessível. Além disso, no início desse nosso bate-papo, eu comentei sobre as horas, né, que nós médicos temos de 51 horas de jornada de trabalho e tudo mais. E tem um outro grave problema também. Esse excesso de trabalho e das condições de trabalho, eles encurtam a nossa expectativa de vida. Então, homens médicos têm até 4 anos menos de expectativa de vida do que homens da população em geral, e mulheres, você vai se assombrar com esse número, 21 anos menos do que a população em geral. Ou seja, a medicina está acabando com a vida dos médicos, tá? Se a gente for falar de taxa de suicídio, a taxa de suicídio entre os médicos é 4 vezes maior que a população em geral. E detalhe, as mulheres médicas são o dobro de taxa de suicídio do que os homens médicos. Então, isso aí foi uma publicação feita, já tem bastante tempo no CREMESP, e eu acredito que as condições atuais estejam até piores, tá? E a conclusão que eles chegaram nesse estudo publicado foi o seguinte: o que está acontecendo com esses profissionais? E aí eles inferiram que o seguinte: a falta de tempo para cuidar da própria saúde, por conta do ritmo de trabalho, do excesso de trabalho, excesso de responsabilidade, excesso de estresse, é o que está acabando com a saúde dos médicos. Então, para a gente finalizar aqui, né, eu já dei aqui alguns argumentos, acho que o principal é o nosso vilão na medicina, antes mesmo de a atualização de conteúdo é muito intensa, as condições de trabalho são ruins, etc. É o tempo, a nossa jornada de trabalho, a nossa falta de tempo. E você contar com uma tecnologia que tem condições de devolver tempo para você, você tem que encarar como um salva-vidas, né? Porque ela vai permitir você fazer mais em menos tempo e de uma maneira muito mais leve. Então, fica de olho em outros conteúdos aqui do canal, que você com certeza vai ver aplicações práticas de tudo isso que eu comentei aqui com você, de todo esse cenário, e como você pode se beneficiar muito de uma forma muito simples dessa tecnologia.